ó Deus, abertos para receber a semente da tua palavra. Senhor, numa terra fértil, numa terra, Senhor, que vai dar frutos, que a tua palavra dê frutos em nossa vida, frutos de arrependimento, frutos, ó Deus, que venham trazer, ó Deus, vida a este mundo, aqueles que se aproximarem de nós, comam desses frutos, se alimentem, Deus, sejam também tocados, ó Pai, por aquilo que tu tens feito em nós, através de nós, que sejamos esse testemunho vivo, Senhor, nessa terra, da tua glória, do teu poder, de que tu ainda és um Deus vivo, de que tu não és um Deus, ó Deus, que não fala, que não ouve, mas tu és um Deus vivo. Teu poder, ó Deus, tua mão, teu braço forte, Pai, está, Senhor, sobre a tua igreja. Dirige-nos, guia, Pai, pelas nossas veredas, pelos nossos caminhos. Em nome de Jesus, eu te agradeço por esse dia. Abençoa cada um, ó Pai, que aqui entrar. Que ninguém saia daqui sem a tua graça. Em nome de Jesus. Eu aplaudo o Senhor. Nada vai nos separar do amor de Deus, amém? Seja a morte, seja a espada, seja a altura, seja a profundidade, como diz o apóstolo Paulo, nada nos separará do amor de Cristo, de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Faça essa declaração de fé enquanto você canta ao Senhor.
tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Quero te ofertar. Mas ainda é pouco. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado a mim, não sou apenas servo, não sou apenas servo, teu amigo e comer. Levanta as tuas mãos e diga: eu te louvarei, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Os dias maus virão, querido. Nossos dias não serão todos bons, o dia mau virá, mas nesse dia, ainda nesse dia nós louvaremos ao Senhor.
Nós ergueremos a nossa voz em meio à dor e louvaremos ao nosso Senhor. A tua boca não se cala, que a tua boca não se feche diante das adversidades, pois o Senhor é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. Te louvamos, Pai. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Esse é o teu nome. Somente a ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, somente a ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei. Levanta as suas mãos em adoração, diga. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Ele é o teu amado. Somente a ti, Jesus. Aleluia, Jesus. Dê um abraço em teu irmão, abençoa a vida dele. Família, trabalho. Pegue o seu dízimo, sua oferta. Vamos orar, Senhor. Levante sua mão, na sua mão, seus dízimos, suas ofertas. Apresenta ao Senhor aquilo que você trouxe em suas mãos. Suas mãos não estão vazias hoje. Pai, nós te entregamos, ó Deus, o teu altar, Pai. Com alegria, Senhor. Trazemos com alegria. Nós entramos na tua presença com alegria. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Vamos lá oferecer louvores, bendizer o seu nome. E nós estamos aqui, ó Deus,
atendemos a esse chamado do Teu Espírito. Estamos aqui na Tua casa. Abençoa cada dizimista e ofertante, que com alegria em seu coração, Senhor, com liberalidade, com amor, ó Deus, traz, ó Deus, para o Teu reino, para a Tua obra, essa semente, Pai, esse investimento que fazemos no Teu reino, Senhor. Que Tu, Deus, derrame com chuvas de bênçãos, que Tu derrame, Senhor, um temporal de bênçãos sobre a vida de cada um, Pai. E nós venhamos declarar as Tuas grandes bênçãos sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Em nome de Jesus, santifica cada dízimo, cada oferta, e abençoa, Deus, aquele que traz. Em nome de Jesus, a igreja diga amém. Graça e paz, irmãos. Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? Alguém quer dar algum testemunho hoje? Se for 20 para 10 e 29, alguém pensou, eu quero dar um testemunho, vai dar, não é? Alguém quer dar algum testemunho? Não? Queria que você abrisse a tua Bíblia em Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Amém ou misericórdia? Provérbios, capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Fecha os teus olhos. Nós estamos aqui, Pai, na Tua presença. Nós vencemos o sono, nós vencemos a preguiça, nós vencemos o cansaço. Nós vencemos tudo para estar aqui hoje, Pai, nessa manhã, para Te adorar, Senhor. Eu Te peço pela vida de todos aqueles que estão doentes, os que por algum motivo não estão hoje na Tua casa, não estão aqui Te adorando, não estão aqui Te louvando, não estão aqui Te engrandecendo. Eu Te peço, Pai, que a Tua mão poderosa toque nessas vidas, meu Pai, toque no coração delas, no seu corpo, na sua alma, que Teu Espírito esteja conectado com elas, Pai, assim como nós estamos conectados aqui hoje, nessa manhã, meu Deus. Eu Te peço que Tu venhas trazer uma palavra para o nosso coração, para que nós sejamos edificados, para que nós não venhamos sair, Deus, desse lugar da forma a qual nós chegamos, Senhor. Nós queremos ser cheios da Tua unção, cheios do Teu poder. E eu quero ser esse instrumento nas Tuas mãos, meu Pai, para abençoar as nossas vidas. Então eu quero diminuir para que Tu venhas crescer. Que os Teus anjos continuem acampados ao redor dessa igreja. Oh, Pai, nos dá a vitória, Senhor. O Teu Espírito Santo esteja na vida de cada uma dessas pessoas, para que a Tua palavra produza frutos de arrependimento. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Pode aceitar aí. Irmãos, vamos falar hoje. Muitos faltaram hoje, um monte de cadeira vazia. Mas nós vamos falar hoje sobre temor. A gente leu que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento
do santo é entendimento. E na vida, nós podemos não levar isso daqui para a nossa vida, para as nossas atitudes. Obrigado, Paulinho. Nós podemos enganar as pessoas, nós podemos enganar nossos pais, nós podemos enganar o nosso cônjuge, nós podemos enganar o patrão, nós podemos enganar até um líder religioso, nós podemos enganar qualquer pessoa. O que mais tem nesse mundo são pessoas dissimuladas, que enganam, que ludibriam, que passam uma perna na outra sem se importar com o estrago que vão fazer. A gente viu que liberaram essas bets aí, esses jogos aí de azar. E quantas pessoas que estão endividadas, quantas pessoas que pensam, vou tirar minha vida que eu resolvo. Eu não tenho mais aquela dívida, eu vou tirar minha vida, eu acabo com tudo. Quantos aqui dormem tranquilo, você deita no teu travesseiro, você se cobre, você se agarra na tua rede, na tua cama, no teu marido, na tua esposa. Coisa boa, né, irmão? Mas tem gente que nem dorme, preocupado. Tem gente que tem agiota toda semana na casa, porque aquela pessoa pegou um dinheiro ali para pagar outro que já estava devendo, e um vai cobrir o outro, e quando vê, está na boca do lobo. Então, irmãos, a Bíblia diz que existe alguém que nos observa o tempo todo. Nós vivemos na terra. Você pode ir do Iapoque ao Chuí, você pode ir lá para Ushuaia, você pode ir para Antártica, você pode ir para onde você quiser, mas vai ter alguém olhando para a nossa vida. E a palavra de Deus diz que Ele não dorme, o nosso Deus não dorme. Eu coloquei uma câmera ali, aquela câmera está 24 horas gravando. Só que aquela câmera, ela grava por movimento. E Deus Ele não pega o movimento, Ele está 24 horas olhando para a nossa vida. Não tem um lugar que a gente possa se esconder, irmãos. E tem pessoas que acham que vou segurar aqui meu pensamento para Deus não ver. Não adianta. Porque até os nossos pensamentos, o que você está olhando para mim pensando no almoço que você vai fazer daqui a pouco, no tempero que você vai tirar, tudo que a gente pensa, antes de pensar, Deus já sabe, irmãos. Então não tem como nós enganarmos o nosso Deus. Em Salmo 94, 11 diz que o Senhor conhece os pensamentos humanos, e para piorar, além de Deus conhecer os nossos pensamentos, o salmista completa assim dizendo, e eles são fúteis. Pensamentos inúteis, que não servem para coisa alguma. Imagina, o salmista também diz que Deus esquadrinha o nosso coração e vê o que há de bom. Tem pessoas que Deus esquadrinha e não tem nada de bom, infelizmente. Eu vejo casos criminais constantemente. Como tem gente ruim sobre essa terra, irmãos. Tem pessoas que matam um bicho e fica com pena. Tem seres humanos que matam não um, mas 2, 10, 15 pessoas. São os serial killers. Matam com prazer. Eu vi um cara doente, que ele matou mais de 15 pessoas, e ele mantinha o crânio dessas pessoas em casa. Ele mantinha partes do corpo dessas pessoas em freezer na sua casa. Eu tenho um ratinho que morreu numa tomada lá fora, perto do Iron. Eu estou para tirar ele, não tirei ainda, eu fico com nojo. Só dá o rabinho para fora, assim. Bem pequenininho, morreu tostado. E a gente, eu não fico com pena não, eu tenho medo de rato mesmo. Ali
Alice ontem disse que tinha um bicho dentro dos brinquedos dela. Eu fui com um pedaço de pau, virei, graças a Deus não tinha nada. Mas tem gente que é ruim, irmãos. E a Bíblia diz que essas pessoas estão sendo vistas constantemente, o tempo todo, e não se preocupam. Sabe quando você faz uma coisa errada e alguém está olhando? Você vai avançar um sinal e tem um guarda bem debaixo do sinal. Ei, Marcos, eu vou passar. Tem um guarda olhando só com uma canetinha na mão para te multar. Quando a gente vai fazer coisa errada, tem um Deus olhando. E mesmo assim a gente não se incomoda de fazer o errado. Então, tudo que nós fazemos, irmãos, seja em público, seja no escurinho do teu quarto, nós estamos diante dos olhos do nosso Deus. Hoje não, as pessoas não vieram, tem pouca gente hoje. E Deus sabe por que dessas pessoas não estarem aqui hoje. Uns estão enfermos, outros foram viajar, os outros, não sei. Mas Deus sabe o motivo. E não tem como a gente chegar, quando eu não venho aqui, não tem como eu chegar e dizer, não, é porque eu fui lá, não sei para onde eu não fui. A gente pode enganar uns aos outros. Porque nós não temos temor, às vezes, pela verdade. Porque o crente, olha aqui para mim, irmão, eu e você temos que trabalhar com a verdade. Amém ou amém? Amém. Nunca com a mentira. Até brincando a gente tem que deixar a mentira de lado. A Alicia chegou e disse assim, Caleb, a mãe está te chamando. Aí o Caleb chegou lá em cima, o que é, mãe? Não, te chamei não. Aí a Alicia disse, aí a Dani, vem cá, Alicia. Porque lá em casa é 2 andares, a gente tem que ficar gritando, né? Eu vou botar uns interfones lá, embaixo e assim. Aí a Alicia, eu estava brincando. Aí a Dani, você não brinque com mentira. Não pode fazer isso. Aí, irmãos, se temos um Deus que está olhando constantemente, como é que a gente vai fazer as coisas sem pesar a nossa consciência? E eu creio que mais de 90%, sei lá, 99% das pessoas fazem as coisas como se não tivesse um Deus olhando. Como se não tivesse alguém lá do céu olhando para as nossas atitudes, irmãos, sobre essa terra. Hoje nós iremos falar então sobre esse temor de Deus, que traz sabedoria para o santo. Tem algum santo aqui do Senhor? Amém, amém, irmão. Aleluia. Quase que eu boto aí, irmão. Então a Bíblia também fala sobre os 7 Espíritos de Deus. Aqui em Isaías, bota aí, Ismael. Isaías capítulo 11. O Mael não está achando esse negócio, cadê a imagem, Maelzinho? O pessoal vê. Está meio perdido, Maelzinho aí. Ele só quer que a gente dê dízimo e oferta, irmãos. Ó. Isaías. Está conseguindo, não, Maelzinho? Ele vai, meu filho. 11, 1 e 2. Porque brotará, eu vou ler aqui no meu. Não, vou ler desde lá. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Continua. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o de fortaleza e o Espírito de conhecimento. E qual é o 7º? O Espírito de temor vai repousar sobre ele. Então, desses 7, a gente vai falar, vai se aprofundar mais sobre esse 7º, sobre o Espírito de temor. Então, esse versículo descreve as manifestações do Espírito de Deus. E tem alguma coisa interessante, irmãos. Se Deus colocou o Espírito dele na nossa vida,
e nós nos voltamos para o Senhor, é como se o nosso espírito se unisse novamente ao Espírito de Deus, como se fundisse o nosso espírito ao Espírito de Deus, se conectasse. Quando você liga a internet, você conecta o teu celular à rede, e ele está conectado ali, ele recebe informações, ele recebe dados. Quando nós nos conectamos a esse Espírito do Senhor, ao Espírito que nos dá temor, tudo que vem de Deus vai para dentro de nós, irmãos. Você começa a receber, você começa a dar, e você fica totalmente conectado com o Espírito de Deus. Então esse versículo aqui, ele diz que essas 7 manifestações, elas nos aproximam de Deus através do seu Espírito. E Espírito aqui nesse contexto é nos dado como alguém que processa e executa a capacidade intelectual, a capacidade de raciocínio, de pensar e de inteligência. Porque quando traz conhecimento, traz inteligência, traz sabedoria. Então, irmãos, tudo isso vem do nosso Deus. Quando a gente vai ler sobre as clavículas de Salomão, sobre tudo aquilo que dizem que Salomão fez, mas a Bíblia relata realmente que Salomão andou por caminhos tortuosos, caminhos tenebrosos. E irmãos, nós também estamos correndo risco, porque a Bíblia diz que o homem mais sábio desse mundo caiu em cilada, e esse homem que pediu algo para Deus, e o próprio Deus deu: vou te dar sabedoria, não somente inteligência. E a Bíblia diz que não teve um homem que tivesse maior riqueza, que teve maior influência, que tudo que ele fazia prosperava, porque ele tinha a sabedoria de Deus sobre a sua vida, irmãos. E esse homem caiu em idolatria, esse homem caiu em prostituição. Então não adianta nós dizermos: eu tenho sabedoria de Deus, eu tenho discernimento de Deus, e as minhas atitudes são diferentes. Não encaixa. Dessa forma, o Espírito de Deus, que é a mente dele, não é o que traz raciocínio, sabedoria, inteligência, pensamento. O Espírito de Deus se conecta com a mente que está tentando se conectar com ele. Ele diz: me busquem enquanto se pode achar. O tempo está se esgotando. A Bíblia diz que enquanto lá em Apocalipse, Deus dizendo assim: olha, enquanto até o último daqueles que estão preparados, estão sendo preparados, não for salvo, ele não vai voltar. Então, ou seja, a porta, quando se fechar, não vai ter mais ninguém para abrir, irmãos. Quando Jesus voltar, não tem mais o que fazer, não tem momento de arrependimento, o tempo já passou. Quando Deus lança um juízo, como ele lançou sobre Sodoma e Gomorra, ali já estava determinado quem iria escapar daquela situação, que era quem? Ló. Suas filhas, nem sua mulher escapou, porque ela olhou para trás. Será que aquelas pessoas se arrependeram ali? Eu vi um vídeo esses dias dizendo por que o diabo não se arrepende. Porque não tem o que se arrepender. A palavra Lúcifer, a gente não tem na Bíblia, não tem, mas é dito do grego que é um portador da luz. Lúcifer significa portador da luz. E quando fala a brilhante estrela da manhã, quando diz a estrela da manhã, que é a alva, que é hoje o pessoal chama planeta Vênus, que é o que nasce primeiro
primeiro, antes de tudo, você já vê Vênus no céu? É exatamente isso, ele portava luz. Então ele não tem como se arrepender. Aqueles anjos caídos não tem como se arrepender, porque já estão sob julgamento, já estão determinados o lugar para onde eles irão, irmão. Assim como Deus também nos chamou e tem nos capacitado para estarmos em outro lugar. Amém ou amém? Em lugar oposto aonde esses espíritos imundos estarão, aonde pessoas que não querem Jesus estarão, infelizmente. Então, João capítulo 7, versículo 38, abre comigo aí, irmão. Sete, 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. 39. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Irmãos, quando nós... Alguém gosta de praia, de piscina aqui? Alguém gosta de tomar banho? Quando você toma banho, você se sente... Eu tomo uns 5 banhos por dia. O pessoal lá dos Estados Unidos toma 2 por semana. É, irmão, é sério. Eu vi uma babá dizendo que estava na casa lá cuidando de duas crianças americanas, e quando ela fazia as coisinhas lá, as criancinhas, a mãe dava 2 banhos por semana e ficava limpando com papel umedecido, com lenço umedecido, ficava tirando, limpando. O negócio de banho não, irmão. O povo não gosta de banho não. Eles se espantam como a gente toma. A gente não, eu tomo 2 banhos por dia algumas vezes. Isso que eu perguntei quem gosta de banho, eu sabia que a mão ia gritar. Então, quando você entra no chuveiro, aquele chuveiro gostoso, a água não te molha todinha assim, do pé à cabeça, né? Aquele banho gostoso. O Tony, eu sei que o presbítero passa meia hora no banheiro, né? Além de gastar muita água e irrita a Tati. Tem prejuízo, né, Tati? Meia hora no banheiro, irmão. Entra sem sabor e sai. Então ali diz, ó, rios de água viva fluirão. Irmãos, ou coisa boa é que mergulhar numa piscina. Você dá aquele tipo, você fica ali dentro. E aquela água no teu corpo, imagina, irmãos, quando Jesus disse aqui, ó, quando ele fala do Espírito Santo, é para a gente mergulhar e nós nos sentimos envolvidos por esse Espírito Santo. Na tua alma, no teu espírito, no teu corpo. É isso, esse Espírito que Jesus estava dizendo, o próprio Espírito de Deus. A terceira pessoa da Trindade. Então isso explica porque as pessoas que tiveram batismo com o Espírito Santo, elas têm uma mudança drástica de comportamento, porque tem agora um ser celestial poderoso habitando dentro dela, que é o Espírito de sabedoria, que é o Espírito de temor, que é o Espírito do Senhor, que é o Espírito que convence a pessoa a mudar, a ser transformada, uma mudança drástica. Quem bebia não bebe mais, quem adulterava não adultera mais. Por quê? Porque esse Espírito convence que nós devemos ter temor ao Deus que está olhando para a nossa vida. Esse Espírito que habita em nós, amém, irmãos? Amém ou não amém? Quantos tem o Espírito Santo na tua vida? É o nosso melhor amigo, irmãos. É o nosso conselheiro. É quem nós nos confidenciamos. É quem nós adoramos. Esse é o Espírito de Deus que habita em nós. Então o temor do Senhor não é você ter medo. Sabe quando um filho fica em casa e o pai e a mãe não dá, que ele acha que pode mandar na casa, que é o dono da casa, faz o que quer. Eu gosto de lavar a louça. Alguém gosta de lavar a louça aqui? Eu vou lá para casa para lavar
de a loura também. Vou pagar o Uber para tu lavar. Irmão, eu lavo a louça, eu gosto de lavar. Aí na hora de dormir eu deixo tudo lavadinho. Aí a gente vai dormir 10 horas, 11 horas, não sei. Aí de repente, quando eu desço, à meia-noite e pouco, tá lá uma louça, tá lá. Aí eu fico, meu Deus. Mal a gente sobe lá e vai e Nicole bagunçar tudo. Outro dia ela foi fazer uma pipoca, tá tudo limpinho, irmão. Fez a pipoca, deixou o saco de milho tudo bagunçado. Aí o Nicole, vem cá. Nicole, o que é isso aqui, pelo amor de Deus? Ela, o que é? Tá tudo organizado. Organizado. Esse saco de milho aqui, essas pipocas aqui, essa pipoqueira, essa bandeja de pipoca. O que nós temos que ser na frente, nós temos que ser atrás, irmão. O que nós somos na igreja, nós temos que ser em casa, nós temos que ser no trabalho, com os nossos amigos. Não pode ter duas personalidades, não. Amém. Não pode ser bipolar, não, irmão. O que você é no canto, você tem que ser no outro. Ninguém vai ver a brasileira tomando uma cachaça. Vai, no máximo, um chá. Hein, irmão? Ninguém vai me ver, ou vai ver o irmão ali, o irmão Raimundo, o outro ali no bar. Não tem como. As pessoas da pé de casa sabem que eu sou pastor, imagina. Tem uns papos de que às vezes fica lá em frente, não tem jogo, na casa do Fabinho lá. Aí tá lá, eu sentado, com uma cervejinha, coisa boa. Não faz sentido, porque tem o Espírito de Deus dentro de mim. Há um tempo atrás fazia sentido, hoje não faz mais. Se a gente mentia, não mente mais. Se roubava, não rouba mais. E as pessoas veem a mudança, não tem forçação de barra, não. É algo natural. Posso ouvir um amém? Amém? Então, o temor de Deus é a consciência contínua de que tudo que eu faço, ou penso, ou deixo de fazer, o Senhor já sabe. O Senhor já sabe de todas as coisas. Como é que você vai enganar alguém que sabe de tudo, irmão? Mas não é esse sabe de tudo da gente aqui, não. Tem gente que conversa de tudo, né? Tem gente que você senta para conversar de política, ela sabe. Para conversar de economia, ela sabe. De filosofia, ela sabe. De matemática, ela sabe tudo. Ela sabe tudo. Tem gente que é assim, sabe tudo. Mas as pessoas têm suas falhas. E o nosso Deus não tem falha, Ele é perfeito. Então não tem sombra de dúvida. Não tem erro. O que Ele fala, acontece. Porque Deus não está dentro da nossa linha do tempo, do ser humano, Ele está fora. A nossa linha do tempo é chamada de cronos. Esse negócio de 24 horas, de um dia, isso é para a gente, irmão. Quando os cientistas vão vasculhar o tempo que a Terra tem, e chega o universo, e chega a 14 bilhões de anos. Quando o ser humano foi criado, antes o que é que Deus disse? A terra era o quê? Sem forma e vazia. Então, o tempo de Deus é inimaginável para o ser humano. O tempo de existência da terra e do universo, a gente não consegue nem imaginar. A distância, a gente pensa assim, 40 quilômetros, 50 quilômetros, isso é para a gente. Quando a gente vai à escala cósmica, escala de universo, de planetas, de estrelas, é trilhões, quadrilhões, é tanto que eles reduzem para anos-luz, porque não tem como falar 377 trilhões de que não tem como você imaginar isso. Então Deus é tão grande, tão poderoso, tão imenso, que não cabe na nossa consciência, no nosso entendimento, irmãos. E tem gente que quer trazer Deus para uma caixinha. Deus é assim, assim, assado. Você entende, irmão? Então, o temor do Senhor não é você e eu termos medo. Deus não quer, assim como a Nicole, que ela tenha medo de mim quando eu saio e deixo tudo organizado. Ixi, papai vai brigar, papai vai brigar. Não, eu vou fazer porque eu sei que é certo fazer isso.
consciência de que nós devemos ter o temor do Senhor. Amém ou não amém? Então o temor não é medo. O temor do Senhor se refere a um zelo da pessoa em relação às coisas de Deus. Imagina, a gente tem uma igreja pequena. Imagina você chegar aqui, está tudo bagunçado. Você já viu as cores bagunçadas? Você já viu? Esse ar-condicionado ficou sujo, a gente limpou, gastamos. Quanto mandou? 1.900. Ele cobrou 1.000, deixou por 900. Para limpar os 4 ar-condicionados. Aí imagina, se a gente deixa tudo sujo, largado, uma televisão queima, a gente deixa, um cabo desse queima, eu já vou e troco. Por quê? Porque não é meu, é a casa do Senhor. E eu sempre, o pai sempre dizia, ó, o que é da igreja, é da igreja. O que o pai dizia? Não deixava nem a gente levar nada da igreja para casa, porque é da igreja, do Senhor. Então, irmão, se você pertence ao Senhor, tenha zelo pela tua vida. Tem alguém que pertence ao Senhor aqui? Tem alguém que pertence ao Senhor aqui, irmão? Tenha zelo pela tua vida. Porque você não entregou a tua vida para ele. Está com frio, Fatinha? Traz a minha sol para ti domingo. Tenha zelo, irmãos. Ou coisa boa é tu chegar na casa de uma pessoa zelosa. Né, irmão? Né, Zeneia? Vai lá em casa, ela é zelosa. Eu também sou. Qualquer dia tu podia ir lá em casa. Eu já fui na tua. Aí tu chega na casa, é aquele ar gostoso, né? Tudo limpinho, tudo cheirosinho. Aí, irmão, tu pensa o seguinte: quantos aqui são templo, é a casa do Espírito Santo? Amém. Por que você deixa a tua casa suja para o Espírito Santo habitar? Por que eu deixo a minha casa suja? Tem que estar limpinho, irmão, cheirosinho. Às vezes a gente bota uns cheirinhos aqui. Quando a gente chega aqui, eu chego assim, na quarta ou na sexta, mais cedo, fica aquele cheiro abafado, né? De 2 dias, 3 dias. A Dani bota um cheirinho cedo, você vai dizer, ó. Então o Espírito Santo tem que se sentir bem habitando na tua casa, na tua vida. Amém ou não amém? E isso é o temor, é a consciência de que Deus está vendo tudo. E se por um lado a pessoa teve experiência com o Espírito Santo, ela passa a ter temor a Deus e tem uma mudança drástica nas suas atitudes. O que é isso? É você ter o temor ao nosso Deus, não medo. E a falta de temor, o que ele causa? Se por um lado você tem tudo isso, por outro lado, aqueles que não conhecem a Deus, eles não possuem temor algum, irmãos. Você pode falar de Jesus, eles dão de ombros e dão sombra da tua cara. Diz que tu é um abestado, um fanático, que tu está ultrapassado, que isso é coisa do passado, que isso é antiquado. Estamos no século 21, todo mundo fala isso, né? Pleno século 21, com esses pensamentos. E vamos até morrer, amém ou amém? Com esses pensamentos. Jesus é a verdade que nos rege. Então eles não possuem dentro deles a consciência de tudo que eles fazem está sendo observado por Deus. Acorda de manhã, faz o que tem que fazer, de tarde, de noite, e passa 1 dia, 2 dias, anos, e a pessoa não está nem aí se Deus existe ou não. Se tem uma consciência, eles só dizem, eu sei que existe alguma coisa, não sei o que é, nem quero saber. E toca a sua vida, peca, naturalmente, não se importa se Deus está olhando ou não. Irmão, a gente, quando você coloca no teu coração de você fazer a vontade de Deus, quando erra, pesa no coração. E a gente não vai deixar de pecar. Mas quando peca, aquela dor, por você estar ofendendo a santidade de Deus. E essas pessoas, infelizmente, não têm, porque elas não têm temor. Elas não têm medo. Nem do que vai acontecer com elas no futuro. Ou no presente próximo. Então isso explica porque muitos
sabendo que é errado, continuam fazendo, porque dentro dessa pessoa não há o temor, não há nenhuma preocupação com o espiritual. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Como a gente eu até preguei sobre isso umas 2 semanas atrás. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Sabe por quê? Porque a mente dessas pessoas que não têm temor está separada de Deus, não está conectada. Como eu dei o exemplo, meu celular está conectado com aquele roteador ali. Se eu desativar aqui o meu Wi-Fi aqui, desativa, não recebo mais nada. Eu clico aqui para entrar na internet, não entra. Eu clico no YouTube, não entra, não tenho acesso a nada. E como eu não quero ter acesso a nada, eu deixo de lado. Eu vou usar um celular desse sem internet. As pessoas, eu vou usar a minha vida para se conectar com Deus, para deixar de fazer tudo que na minha mente, na minha consciência é legal, é prazeroso, é interessante. Vou nada. Eu só tenho uma vida e ela tem que ser vivida. Amém. Amém. Amém? Não, irmão, as pessoas falam isso. O pessoal diz, eu tenho só uma vida. Tu só tem uma vida, vou viver do jeito que eu quiser. Se acaba no mundo. Aí depois, ainda tem aqueles que, graças à misericórdia de Deus, como diz lá o Chaves, voltou o cão arrependido. Pelo menos volta. E os que não voltam, os que acham até o último momento Deus vai me dar uma chance, nem você vai. A pessoa não tem nem chance, irmão, porque ela já teve tanta chance e recusou, e depois vai culpar Deus pelos males. Uma vez a pessoa vivendo em sua própria mente, embriagada com as coisas do mundo, ela se torna cada vez mais distante de Deus. E isso é verdade. Você vê uma pessoa que ela começa a se drogar, ela começa o quê? Um cigarro. Aí do cigarro, ela passa por uma maconhazinha. Aí da maconhazinha ela passa por uma cocaína. Aí da cocaínazinha ela vai passando por crack. E por aí vai, irmão. Quando a pessoa vê, como eu estava no Eduardo esses dias, e chega muito noiado lá para vender as coisas para ele, porque ele trabalha com reciclagem. E aí chegou um rapaz com um cachorrinho, rapaz, gente boa, deu até 15 reais para ele, porque eu não tinha dele. Ele e o cachorro dele, super educado, normal, de boa. Outro dia a Regina disse que ele chegou, olha para mim, Silvio. Outro dia ele chegou, tudo se tremendo, irmão. Não conseguia nem falar. Não conseguia nem falar. Um cachorrinho dele lá no carro que ele anda. Seu Eduardo, pelo amor de Deus, eu preciso de 5 reais para comprar uma pedra, senão eu vou morrer. O corpo precisando, todo se tremendo, todo. A gente ficaria assim se passar 5 dias sem comer, né? Todo se tremendo. A pessoa passa um dia sem a droga, sem a substância, e fica daquele jeito. As pessoas ficam sem Deus, ficam daquele jeito e não querem saber de Deus. Estão doentes em hospitais, chegam evangelistas, chegam homens e mulheres que tiram o seu tempo de estar com sua família para estar lá pregando a palavra. A pessoa não quer, não. No outro dia morre, mas morre sem Deus, porque não quer. Porque não quer se dobrar. O diabo, ele não queria se dobrar à grandeza do nosso Deus. Ele não queria reconhecer. É tanto que ele diz: eu subirei até os altos céus, eu subirei e serei adorado acima do trono de Deus, porque ele não queria reconhecer a soberania de Deus. E ele amarra essas pessoas para que elas não consigam ver a verdade, irmãos. Diga para a pessoa da lado: a verdade liberta.
Está enjoada, né, Débora? Isso é limão? Vou mandar uns 20 limão para tu mais tarde. Débora disse que é 3 filhos. Deu pena de mim. Perdeu, é só assistir um vídeo depois. Então, irmãos, quem não tem temor ao Senhor, já vou terminar já. Quem não tem temor ao Senhor não tem freio. O que é que um carro sem freio faz? Ele se arrebenta. E geralmente a pessoa quer andar com alta velocidade sem freio. Aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 12, abre aí, irmão Benedito. Só está abrindo muito bom, abre bem, irmã Reginha, tem que anotar aí, anota aí, irmã Reginha. Eclesiastes 12, 13. Anotou aí? Eclesiastes 12, 13. A senhora vê tudo isso em casa, né? Fica vendo em casa aí, irmão. Aí fica lendo, né? Eclesiastes 12, 13. De tudo que se ouviu, aqui está a conclusão. Quem foi que falou isso aqui, irmão? Eclesiastes, quem foi? Começa com o sapo, termina com o lomão. Aí ele diz uma palavra bonita dele, que ele diz ali: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Essa palavra significa tudo que a gente lê na Bíblia, tudo. Quando Jesus diz assim, pergunta para ele: quais são os mandamentos? Os principais. O que é que a gente tem que fazer? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo. Isso se resume os mandamentos. Por quê? Porque se você ama a Deus, tu não vai mentir. Porque se tu ama a Deus, tu não vai ser um assassino. Porque se tu ama a Deus, tu não vai ser um idólatra. Porque se tu ama a Deus, tu não vai desejar a mulher do próximo. E por aí vai, irmão. E se eu amo ao meu próximo como eu me amo, eu não vou querer tirar a vida dele. Eu não vou querer tirar a mulher dele. A mulher não vai querer tirar o marido. Nada. Porque a gente teme a Deus e a gente teme a criatura que Deus criou. Aí vem aqui Salomão e diz, resumindo tudo, tema a Deus. Isso daqui é o que? Quando a gente ouve a palavra de Deus, pode ser resumido em uma única coisa: o temor ao nosso Deus. A prática da leitura da palavra de Deus. É isso que vai estar nos transformando e nos convencendo todos os dias. Aí vai lá para o 14, Maiozinho. Eclesiastes 12, 13, agora vamos para o 14. 14 assim, pois Deus há de trazer juízo, há de trazer julgamento sobre toda obra, até o que está encoberto, quer seja bom ou quer seja mal. Até mesmo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Esse é o motivo que nós devemos temer ao nosso Deus, porque aquilo que nós demonstramos, Deus vê e as pessoas veem, e aquilo que a gente guarda, Deus também está vendo. Imagina que a tua vida é transparente. Como a pessoa diz, minha vida é um livro aberto. É nada. Esconde um monte de coisa nas entrelinhas desse livro. Olha aqui para a Regina, pessoal aqui. Vocês estão entendendo, irmão? Amém, Regina? Presta atenção, Regina. Está anotando o que aí? Olha aí. Não é assim. Então, irmãos, tudo se resume ao temor de Deus. Tema a Deus. Diga para a pessoa do lado: irmão, teme. Teme a Deus, irmão. Como diz o outro, teme a Deus, pelo amor de Deus. Então, antes que a pessoa pense, eu vou roubar, ela sabe que Deus está olhando. Eu vou tomar um drink ali, Deus está olhando, irmão. Tua cara de pau tomando aquela bebida, Deus está vendo. Deus está vendo
acaba olhando para outra mulher e para a mulher lá em casa. Deus está vendo. Diz assim, ó, para o irmão, Deus está vendo, irmão. Deus está vendo, irmão. Deus está vendo, irmão. Deus está nos vendo, irmãos. A Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão, por exemplo, tem alguém que odeia alguém aqui? Se você disser que não e você odeia, Deus sabe. Deus sabe se está mentindo aqui dentro da igreja. Não podemos odiar ninguém, irmão. Deus não é amor, Deus não é ódio. Se ele me dissesse, Deus é ódio. Não, Deus é amor, o que é o oposto do amor. Ódio. Mateus 5:22. Anota aí, irmãzinha. Mateus 5:22. Estamos terminando, falta só meia hora. Eu, porém, lhes digo que qualquer que sem motivo se encolerizar, ainda tem palavras difíceis, bota mais fácil aí, mano. Encolerizar, alguém fala assim, ó, irmão, está muito encolerizado. Ninguém diz, né? Ô Caleb, vem cá, você está muito encolerizado, rapaz, tenha calma. Caleb às vezes fica meio estressado. Bota outra versão aí, não, pelo amor de Deus. Bota essa aí, aí. Essa aí é o que usa muito essa. Olha, eu, porém, lhes digo que todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao quê, irmão? Ao inferno. Chamou de tolo, chamou de ignorante, brigou, quebrou o pau. Se depois não se desculpar, irmão. Então, isso é o que? É temor ao nosso Deus. Na justiça humana, ninguém vai a julgamento porque odeia alguém. Já pensou, irmão? Ele está inundado de processo na justiça. O que foi? Aí chega lá no dia do juízo. É porque eu odeio ele. Eu odeio ela. Aí o juiz. E aí, vamos ouvir quem? Vamos ouvir o odiado. Não sei o que foi que eu fiz. Chama as testemunhas. Irmão, imagina a fofocaiada que ia ser esses tribunais. Chama aí, é porque ela disse que ela era feia. Ela disse que a sobrancelha estava torta. Eu te odeio, irmãos. É uma coisa tão banal. Ninguém vai ao tribunal porque odeia alguém, porque deseja que certa pessoa que lhe fez mal morra. Ninguém vai preso por desejar mal a alguém. Mas a Bíblia diz que se alguém odeia o seu irmão, ele já é um assassino diante de Deus. Pesado isso? A Bíblia diz isso. 1 João, nota aí, 3,15. Olha o que João diz. Pesado isso aqui, irmão. Quem odeia o seu irmão é o quê? Assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem vida eterna permanente em si mesmo. A Bíblia fala sobre o primeiro assassino que matou Abel, Caim. E a Bíblia diz que esse homem tinha uma marca na vida dele. Deus colocou essa marca na vida dele. Então, irmãos, se nós temos, o assassino tem aquela marca. Se nós temos a marca, o selo de Deus, tem alguém com o selo de Deus sobre a sua vida? Amém, amém. Se você tem o selo de Deus, você não pode ter um ódio. Você não pode ter esse tipo de sentimento, porque anularia o selo de Deus sobre a tua vida. Aqui não está brincando, ó. Quem odeia o seu irmão é assassino, porque o ódio, irmão, alimentado, ele vai gerar morte, gera destruição para quem odeia e para quem é odiado. Porque quantas pessoas ficam alimentando maquinando? Quando eu pegar. Eu vi um policial, um tenente agora da polícia de São Paulo que morreu. Não sei se vocês viram. Ele estava aqui na moto, chegou 2 caras e a filmagem mostrando.
Os caras só aqui, ó, e ele caiu, desfaleceu. E a investigação viu que essa quadrilha de mais de 5 pessoas passou meses averiguando e investigando, vendo a diária dele, o que é que ele fazia, o que não fazia, para onde ia. Imagina aquelas pessoas se reunindo, ó, vai ser hoje. Ele vai para tal canto, não, o ódio desses caras por esse tenente desgraçou a vida deles, porque dos 5, 3 já foram mortos, os que mataram, um está foragido e o outro está preso, e o tenente está morto. Viu que o ódio gerou a morte de 4 pessoas, a prisão de um, e o outro está foragido com o nome na Interpol, e tudo que é canto estão buscando ele. Então o ódio na vida de um cristão ou na vida de um não cristão, ele vai corroendo por dentro, vai destruindo, que nem um câncer que vai tomando tudo. Então o ódio não pertence a nós, amém ou não amém, irmãos? Quando se tem temor a Deus, se perdoa mesmo não querendo. Tem alguém aqui que guarda rancor de alguém? Eu sei que você não vai dizer, nem precisa levantar a mão, fico com a mão baixinha. Eu nem quero saber, eu estou perguntando porque eu estou perguntando. Irmão, não alimenta isso no teu coração. Quem vai sofrer é você. A pessoa está vivendo lá, vivendo bem, alegre, merenda, come, janta, vai para o shopping, vai para a praia, e tu, a miserável. Cacete. Tem gente que vai para uma encruzilhada, faz um trabalho, sabendo da desgraça na vida dela depois, mas quer ver a miséria. É ou não é, irmão? Então não alimente esses sentimentos. Eu não posso alimentar isso na minha vida, nem você. Para terminar, nesse mundo, ninguém é condenado por cobiçar a mulher de alguém, mas o Senhor disse que só de você olhar e cobiçar e desejar, a tua mente impura já adulterou. Só de olhar, lá em casa já lascou, irmão. Pegou e já não precisou nem executar o ato. Não precisou executar o ato. Você está entendendo? Como Jesus, as pessoas falam, mas Jesus era isso, era aquilo, era muito bonzinho. Irmão, Jesus elevou o grau de dificuldade ao máximo. Enquanto que diz lá, não adulterarás, ou o que? Você pega a mulher do próximo, você lá faz o que você tem que fazer. Não, Jesus diz, só de tu pensar em fazer o que tu quer fazer, tu já adulterou. Só de você odiar, olha isso, só de você odiar, você já é um assassino. Quem alimenta esse sentimento? Isso aqui foi dito por quem? Por um discípulo de quem? De Jesus. Então, o mesmo Deus que é amor, Ele também é justo. Não é só amor, é justiça. Porque a justiça está totalmente atrelada ao amor dele. E não teria justiça se não tivesse amor, não teria amor se não tivesse justiça. Por isso que Deus vai dar segundo o que cada um de nós merecemos. O que cada pessoa que está nessa terra, ou que já passou, ou que vai passar, merece. Deus não vai colocar nada mais e nem vai tirar a menos. Você está entendendo? Amém ou não amém? Então fecha os teus olhos. Senhor Deus maravilhoso, essa palavra, Deus, que o Senhor deu ao meu coração no começo da semana, Pai, e que o Senhor ficou nutrindo essa palavra no meu coração, para que nós tenhamos o temor necessário para um ser humano viver bem sobre essa terra, o temor que muitos já deixaram de lado, o temor que muitos não se preocupam em ter pela Tua presença, Deus. Pai, nós estamos aprendendo contigo nessa manhã, meu Pai, que isso é essencial para nós continuarmos vivendo. Essa mudança drástica, essa mudança radical,
essa mudança de vida que o Senhor operou e está operando em nossas vidas, Pai, ela é necessária para que nós estejamos ao Teu lado, meu Pai. Ela é necessária para que nós estejamos sendo preparados para estar em definitivo na Tua presença, contemplando a Tua majestade, a Tua glória, a Tua santidade, porque a Tua palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, meu Deus. Nós queremos, Pai, que Teu Espírito continue nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, que Teu Espírito Santo continue habitando no meio dessa igreja, no meio desse povo, meu Pai, que Teu Espírito Santo continue habitando permanentemente na nossa vida, fazendo morada, Pai, porque nós somos exclusivos Teu, nós somos propriedade do Senhor. Oh Pai, nós somos o sacerdócio santo, escolhido e separado para a Tua adoração, meu Deus. Então, toma a nossa mente, toma o nosso coração, toma, Deus, os nossos lábios, os nossos olhos, meu Pai. Nós queremos mergulhar, Deus, nos Teus rios, Pai. Nós queremos nos aprofundar, Deus, na intimidade contigo, na proximidade. João estava ali deitado, Senhor, com a sua cabeça no seu ombro, Pai, e olha tudo que João recebeu, porque ele tinha intimidade, ele tinha proximidade. Então eu te peço, meu Pai, que nessa manhã, Senhor, nós venhamos nos aproximar ainda mais da Tua presença. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Dê um aplauso para esse Deus poderoso e soberano, que merece todo o louvor e toda a glória. Aleluia. Amém ou não amém? Amém. Olha o tanto ali, irmão. Tony, vômito e problemas estomacais. Benjamin, problemas estomacais. Jane preparando para fazer exame de colonoscopia. Bebeto com problema no coração. Pedro Henrique, dores abdominais, alergia. Tem mais aí, vira folha. Marquinhos tem virose. Tem mais. Tem mais aí, vira folha, mano. Tem mais não? Só isso aqui. Vou chamar aqui então o Marcos para fazer essa oração por essas pessoas, inclusive para a sua digníssima esposa. Então vamos pedir ao Senhor, né, para que Deus Ele traga uma unção de cura sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Amém. Deus querido e maravilhoso, sabemos, Senhor, que o Senhor levou sobre si, Deus, todas as nossas dores e enfermidades. O Senhor, ó Deus, é o nosso Deus que cura, que nos sara, Deus querido e maravilhoso. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, traz cura, Senhor, sobre a vida de cada um dos irmãos, ó Deus, que se encontram, Deus, enfermo, Pai. O Tony, Deus, o Marquinhos, o Bebeto, Deus, o Noah, a Jane, Deus, que está preparando para fazer aquele exame, que fez o primeiro, Senhor, e não deu certo, que o Senhor esteja à frente, que ela possa conseguir fazer esse exame, Senhor, para honra e glória do teu santo nome. Deus, neste mundo, Senhor, em que nós vivemos agora, Senhor, nós necessitamos tanto, Deus, da tua mão sobre nós, porque muitas das vezes, Deus, nós não sabemos, Senhor, o que consta, Deus, no alimento, Deus, que nós consumimos. Muitas das vezes, Senhor, eles são manipulados, Deus, colocam coisas que nós não sabemos. E só a tua misericórdia, Deus, só o teu amor, Senhor, para nos sarar, Deus, para nos curar, para nos livrar, Senhor, deste mal, Deus, que está sobre este mundo, Deus, que está sobre esta geração. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, traz cura, Senhor, que a tua mão de poder, Deus, que a tua mão de cura, Senhor, que o teu nome seja glorificado agora, Deus, para a honra e glória do Senhor, que o Senhor seja louvado e agradecido na vida de cada um dos irmãos, ó Deus, que necessitam neste momento da tua mão de poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estenda sua mão em direção à sua casa. Deus querido e maravilhoso, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a alegria, Deus, de estarmos aqui na tua presença.
porque assim é que tem que ser, Deus. Todas as vezes que nós estivermos vindo, Senhor, para a tua casa, Deus, tem que ser com alegria no nosso coração. O nosso coração tem que estar voltado para ti, porque o Senhor, Deus, como aqui foi falado, Deus, como aqui foi dito na tua palavra, Deus, que aqui foi, Senhor, ministrado. O Senhor é o centro, o Senhor é o motivo de tudo nas nossas vidas. E que sim, Senhor, nós possamos cada dia mais ter temor ao Senhor, Deus, e estarmos, Senhor, Deus, na tua presença, com todo o nosso coração, Deus, voltado para ti. Despede-nos, ó Deus, em paz, Senhor, que a tua graça, teu amor nos acompanhe. Onde quer que estejamos neste dia hoje, Senhor, que a tua presença esteja conosco. Nos ajuda, Deus, a sermos fiel cada dia mais a ti, porque o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor que nos dá, Senhor, a vitória, é o Senhor que nos faz respirar neste dia. Leva-nos em paz, ó Deus, e tenhamos ainda um dia muito abençoado, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém. Irmãos, posso um instantinho? Presta atenção dos irmãos aí, a Tatiana que está saindo aí de... Ó, dia 25/7, a vigília às 17 horas. Amém? Amém.